E hoje nós vamos falar sobre salvação. Eu quero embarcar com vocês em uma viagem. E eu vim hoje igual Jesus, assim. Jesus, ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó. Eu fiz parábolas. Eu falo em parábolas para que o povo não entenda. E hoje eu vim aqui para confundir a igreja. Vim para confundir a igreja. Porque a igreja precisa sair daqui hoje. No meio você vai ficar confuso, mas no final você vai entender. Mas a minha ideia hoje foi confundir a igreja completamente. E eu fui mandando mensagem para alguns amigos no final de semana, durante a semana, perguntando algumas coisas sobre o que era salvação. E em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 2, fica comigo, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Repete comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão bem alto, quem está em Cristo. Então não há condenação para você. Ouviu um amém aí? Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Então semana passada, lembra como você saiu daqui? Eu falei que você era réu. E aí você volta hoje sem condenação nenhuma. Porque a palavra fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora pergunto, quem não está em Cristo Jesus, está condenado ou não? Sim ou não? Quem está em Cristo não tem? Quem não está então, está condenado. Está com medo de dizer? Eu falo. Quem não está em Cristo está condenado. Mas lembrando, estar em Cristo não é estar na igreja. Estar em Cristo não é estar na igreja. Tem muita gente que pensa que estando na igreja já está em Cristo, e isso é uma grande mentira. Continuando no versículo 2, porque por meio de Cristo, Jesus Cristo, não, vamos lá. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, através de Cristo eu fui libertado da morte e do pecado. Pergunta aqui, tem pecador aqui? Sim ou não? Levanta a mão. Só isso? Cadê a autoridade? Tem pecador aqui? Tem pessoas aqui que ofenderam a Deus? E vocês falam isso tranquilamente? Tranquilamente, eu ofendi a Deus, eu sou um pecador. A gente acostumou tanto com isso, com essas frases demoníacas. Ah, mas todo mundo peca, né? Porque a gente gosta de falar todo mundo peca, para ver se a gente diminui o nosso. Não, para mim, não, eu não falo mais isso. Eu não falo, mas todo mundo é pecador. Não falo isso, sabe por quê? Porque eu aprendi com o apóstolo Paulo que eu só conheço um pecador por dentro. Qual que é? Eu não falo mais, mas todo mundo é pecador, não sei. Eu fiquei impactado com o Marcinho falou aqui semana passada, porque ele falou que já faz mais de 10 anos que ele não confessa um pecado mortal. E como é que eu posso dizer então que todo mundo peca? Ele não. E se ele mentiu, ele vê com Deus, mas ele não. Então, mentira. Eu não falo mais que todo mundo é pecador. Por quê? Porque eu só conheço um pecador por dentro. E você conhece quantos pecadores por dentro? Você só conhece um. Então comece hoje, a partir de hoje, falar só de você. Porque você só conhece um pecador por dentro, chamado, fala o seu nome. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso diz em Romanos capítulo 8. Quem escreveu a carta aos Romanos? Paulo. E aí Paulo vai escrever agora para a igreja de Éfeso. No capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: e vos trouxe a vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso. Nós não, porque Paulo era porreta. Paulo não tinha esse negócio não. Paulo não, ele não estava no pecado. Paulo não estava em pecado. Pode pegar em Éfeso, ele fala, vocês estavam mortos.
Porque Paulo lembra que ele também estava morto quando ele estava antes, ali quando ele era Paulo ainda, na verdade, quando ele era Saulo, né? Quando ele era Saulo, ele era assassino de cristãos. Ele sabe que ali ele estava morto, mas quando ele cai do cavalo, quando ele encontra o Senhor, acaba, porque agora ele está em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus não está condenado. Então ele tem a certeza que ele estava em Cristo. Ele olha para a igreja de Éfeso e fala: todos vocês estavam mortos. Eu não posso dizer isso ainda, então eu vou ter que dizer: nós estávamos mortos. Todos nós que estamos aqui, nós estávamos todos mortos. Não existia nada em mim, não existia nada em você que justificasse salvação. E por que eu estou falando isso para você, igreja? Porque a igreja precisa, nós que somos o corpo de Cristo, nós precisamos acordar. A igreja está muito vaidosa. Nós achamos que algo em nós, que existe algo em nós que justifique salvação. Não, nós estávamos mortos. Não existia nada em mim, nada em você que justificasse um Deus morto. Nada em mim, nada em você que merecia Jesus morrer. Não existia nada em nós. Repete comigo assim: não é sobre mim, é sobre Ele. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Eu fiquei pensando, até as músicas da gente da igreja é sempre colocando a gente no meio. Parece que é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós estamos aqui para prestar um culto a Ele. Por isso que cristão não pode ser frouxo e falar: eu não vou na igreja mais porque me decepcionei com fulano e com fulano. Isso aí para mim é desculpa de gente infantil. Porque não é sobre o Sidney, não é sobre o ministério de música, não é sobre ninguém que está aqui, é sobre Ele. Acorda, igreja, para de se esconder atrás dessas frasezinhas que: fulano me decepcionou. Que bom que ele decepcionou você, porque não é sobre ele, é sobre Cristo. Quando eu entendi isso, nunca mais me preocupei com escândalo nenhum de ninguém que está aqui na frente. Ele que preste conta. Um dia ele vai estar no tribunal de Deus e ele que vai ter que se acertar. Quem sou eu? Eu só conheço um pecador por dentro, o Sidney. Não conheço o outro. Você não conhece ninguém ao seu redor. Eu conheço fulano. Conhece nada. Você não se conhece a si próprio. Em Isaías 53, capítulo 4 ao 5, olha o que ele vai dizer: a prova que nós estávamos todos mortos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo, a doença. Eu adoro essa tradução da Bíblia que o Tiago me deu. Olha que a sua está assim, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Parece a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Mas na minha está assim, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Eu adorei isso, sabe por quê? Porque o tempo da quaresma para mim foi o tempo que eu peguei a espada da salvação, que está escrita lá em Éfeso, lembra? Pegai, portanto, a espada da salvação, a couraça da justiça, o capacete, tudo. Eu peguei essa espada e estou usando ela contra mim. Aí eu descobri que eu sou doente, que eu sou um criminoso, é sobre mim. E ele fala: contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, e a Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas enfermidades, iniquidades. O castigo que nós merecíamos caiu sobre Ele, e nós fomos curados graças às suas chagas. A Bíblia está falando que Jesus foi esmagado por conta de quem? De você, de nós. Ele que não tinha crime nenhum se fez criminoso por nós. E por que nós podemos ficar tranquilos nessa primeira palavra que li para vocês hoje? Que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa dessa palavra. Que ela fala assim, Jesus trocou de lugar com você. Você consegue falar isso para a pessoa do seu lado? Ei, irmão, Jesus trocou de lugar com você. Ele que é santo, Ele que é puro,
Ele que nunca errou, Ele que é exaltado sobre todos os anjos, aquele que é o Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus encarnado no meio de nós. Ele nunca errou, não tem uma mancha sobre Ele. Ele trocou de lugar comigo e com você e disse: Pai, eu vou trocar de lugar com eles. Derrama toda a sua ira sobre mim, me esmaga, me condena. Todo o pecado deles leva sobre mim e lança toda a sua ira sobre mim. Sobre eles não, Pai. Sobre eles derrama todo o seu amor. Ou seja, Ele trocou de lugar comigo e com você. Quem merecia ser esmagado era eu, era você. E quem deveria ser amado pelo Pai era Ele, que sempre foi obediente. Mas Ele trocou de lugar comigo e com você. Aí Ele foi esmagado, a ira do Pai. Sabe esse Deus que você vive pregando por aí? Esse Deus que as músicas que você ouve, as pregações que você ouve, selecionadas, no YouTube, porque o povo seleciona. O povo de Deus só quer ouvir pregação que deixa ele se sentir bem. Pregação de confronto, esquece. Eu sabia, por exemplo, que hoje, depois do Marcinho, ia ter menos gente, porque ele só confrontou a igreja. A igreja não quer ser confrontada, não. A igreja não quer. A igreja quer sair daqui se sentindo bem. Ai, adoro aquele lugar. Eu saio leve. Como que você chega na igreja, o evangelho é pregado, como que você consegue sair leve? Como é que você está? Ou você não está ouvindo, ou você está brincando. Porque como que você vai ouvir isso aqui? Aqui Deus tomou lugar comigo, com você, e o Pai derramou toda a ira. Você imagina? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai. Quem é mãe? Você já ficou irado com seu filho? Seu filho tem medo de você? Se nós temos medo da ira do nosso Pai, imagina a ira de Deus. E a ira do Pai, a ira desse Deus, que muita gente não conhece de verdade, porque Deus é irado. A mão de Deus pesa. A ira de Deus caiu sobre o filho. Olha, presta atenção. A ira dele é tão grande que ele não poupou o filho dele, botou o filho dele numa cruz, cravaram espinhos no braço do filho. O filho sofreu na cruz. Alguns estudiosos dizem que Jesus sentiu tanta dor que ele cagou-se todo. Ele não estava na cruz bonitinho, igual você vê na igreja não, com um paninho aqui. Ele se cagou todo de dor. Então se o pai não poupou o filho, olha o tamanho da ira. E essa ira ia cair sobre mim, sobre você. Se Jesus não diz, olha, eu vou levar, derrama sobre mim essa ira, já era. Mas ele levou. E detalhe, além de levar a ira sobre ele, aponta para nós e fala, agora ama eles, Pai. Não que o Pai nos amasse, mas derrama todo o amor que o Senhor derramava sobre mim, derrama sobre eles. Então, meu irmão, minha irmã, você é amado no extremo da cruz. Está se sentindo sozinho? Tem alguém aqui que está se sentindo sozinho? Abandonado? Que ninguém te ama? Quando você estiver assim, você lembra que você é amado ao extremo da cruz. É o mesmo extremo. Posso ouvir um amém? Amém. E é sobre esse contexto que o apóstolo Paulo vai falar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe, aonde eu vou começar a confundir a igreja. Qual o tema de hoje? Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Porque se viverdes segundo a carne, repete comigo, carne. De novo. Olha o que ele vai dizer. Se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão. Mas, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Vou repetir. Se nós formos conduzidos pela carne, nós vamos. E se nós vivermos segundo o Espírito, nós vamos viver em quem? E eu viver em Cristo, eu estou salvo. E essa semana, eu estava dizendo uma coisa para o jovem, para o pessoal que está na minha célula, porque essa semana nós vivemos sobre o pecado, não foi? E uma das passagens falava o seguinte, que a carne é... Quem já falou isso na vida, levanta a mão. Quem já falou essa frase alguma vez na vida, levanta a mão bem alto para mim. Eu já falei, a carne é fraca. E quem acha que a carne é fraca mesmo, levanta a mão bem alto para mim aqui. Quem acha que a carne é fraca, peca, tentou, levanta a mão, se entrega, ué. Levanta a mão.
geralmente você usa essa frase para justificar o quê? Pô, eu tentei. Poxa, estou tentando. Fiz o retiro, fiz o TLC, fiz o reset, retiro de homens, retiro de mulheres, retiro de cachorro, retiro de papagaio. Todo retiro que tem na igreja eu faço. Aí eu comungo, eu confesso. Quando eu vejo, eu estou de novo no pecado. Porque a carne é... O jovem chegou em mim e falou assim esses dias: Sidney, eu vou desistir porque você sabe, né, mano? A carne é... Aí eu falei para ele: não. Ele: como não? Está na Bíblia. Eu falei: está errado. Sua carne não é fraca não, meu irmão. Pelo contrário, sua carne é forte pra caramba, porque ela sempre vence. O que é fraco é o teu espírito, porque a sua carne é forte. Tudo que ela pede, você faz. Como que história é essa, cristão? Que toda a carne é fraca? É nada, a sua é forte pra caramba, porque tudo que ela pede, você faz. Fraco é o seu espírito. E quando a gente fala de carne fraca, o que vem na nossa cabeça? Tentação no âmbito sexual, não é? Ai, a carne é fraca. Só que não é isso não. Você esqueceu que os seus olhos é carne? Você esqueceu que o seu ouvido é carne? Você esqueceu? Porque você de repente não tem problema na área sexual, mas a sua carne, ela é muito forte, porque é sempre ela que vence. Você está ali quietinho, vem alguém contar uma fofoca, você... Hã? Porque você quer ouvir. Não é? Ao seu ouvido pedindo, ó, conta. E se a pessoa chegar no meio da frase e falar assim: ah não, melhor não te contar não. O que você fala? Ah não, começou, vai terminar. Por quê? Porque eu quero saciar a minha carne. Eu preciso, porque a minha carne é forte. O meu espírito é tão fraco que eu preciso ouvir essa fofoca para aliviar a minha carne. A sua carne é forte pra caramba. Fraco é o teu espírito, porque você não consegue se defender disso. Ela está sempre ganhando. Tudo que ela pede, você faz. Ela pede adultério, você vai lá e adultera. Ela pede fofoca, você vai lá e fofoca. Ela pede para você ouvir, você vai lá e ouve. Você enxerga a coisa dos outros e quer para você, porque o seu olho faz parte da carne, e é sempre ele que vence. Passa uma mulher com a bunda desse tamanho e você olha porque você deseja, porque a sua carne é forte, ela sempre ganha. O seu espírito está dizendo: não olha você, eu tenho que olhar porque a carne é fraca. Mentiroso. Fraco é teu espírito, porque ele sempre perde. Falei alguma bobagem, igreja? Quem é fraco então na sua vida? A carne ou o teu espírito? Continuando. E Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que vivem sob o domínio da carne serão condenados. É condenação. Se a sua carne está vencendo sempre. Tem gente que frequenta a minha casa aqui, pode perguntar, se estiver mentindo no altar do Senhor aqui, ó. Na minha casa tem uma regra: não se fala de ninguém na minha casa que não esteja ali. Só se for bem. Pô, você viu como o Rafael está tocando bem? Oh, glória a Deus, né, meu? Sabe por quê? Porque eu adoro falar mal dos outros. Quem tem coragem de reconhecer que adora também? Tem uma quedinha, adora falar. Ouvir fofoca, vamos lá. Ninguém? Que igreja santa. Ouvir não é gostoso? E se a pessoa começar a fofoca e parar no meio? O que você fala? Começou, termina. Contamina o meu espírito, contamina a minha carne, contamine-me, porque eu gosto disso. E agora, se o seu espírito estivesse forte, o que você ia falar? Ó, pode parar. Aqui na minha casa não, para mim não. Para mim não, por favor. Eu te amo, eu gosto muito de você, mas perde essa mania de vir aqui falar mal dos outros na minha casa. Parou. Isso quer dizer o quê? Espírito. Porque se você viver segundo a carne, você será condenado. Ponto. Continuando. E aí, teve outro jovem que chegou em mim esses dias e falou o seguinte: Sidney, eu estou procurando viver santamente.
Eu estou procurando viver a graça do Senhor, eu estou procurando viver em Deus, mas eu não consigo. Eu amo a Jesus, mas eu não consigo viver a verdade do Evangelho. Tem mais alguém aqui com esse pensamento? Tem alguém aqui que já se culpou, que ama Jesus, mas está sempre caindo? Levanta a mão para mim, deixa eu ver se tem a igreja, tem coragem. Não, vem cá, igreja, vamos lá. Você ama Jesus, mas você está sempre caindo. Deixa eu ver, levanta a mão. Levanta, vamos lá, se entrega, confessa. Isso, sabe por que eu estou fazendo isso? Para você confessar publicamente: eu amo Jesus, mas eu dou várias mancadas, eu erro, eu peco. E ele estava falando que ele amava Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Diga: eu amo Jesus. Vocês acreditam? Olha aqui para mim. Vocês acreditam que alguém pode amar Jesus e viver caindo? Sim ou não? Pode falar a verdade, sim ou não? Não pode. Sabe por quê? Pergunte por quê. Olha o que diz na Bíblia: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você não guarda, você não ama. Você gosta. O jovem rico amava ou gostava de Jesus? Gostava. Queria andar com ele. Mas quando chegou a conta, ele foi em... Então a Bíblia diz que aqueles que amam verdadeiramente o Senhor guardam os seus mandamentos. Então se você não está guardando, você não ama, você gosta. Porque quem ama, guarda. Quem ama os mandamentos de verdade, guarda os mandamentos. Então isso é para você se corrigir, afrontar o teu coração, como Deus afrontou o meu. Afronta o teu coração e reconhece: eu não estou amando o Senhor. O que eu amo mesmo é essa vida suja. O que eu amo mesmo, que você não pode dizer para uma pessoa da igreja, gente. Esses dias eu fui numa festa e chegou lá, galera da igreja. Eu não vou fazer o gesto aqui porque eu respeito o altar do Senhor. Mas as músicas, colocava a mão aqui no joelho e as meninas rebolavam. O pessoal da igreja. E eu fui confrontar a igreja, chamei o irmão de canto e falei: ô irmão, mas essas músicas na sua festa... Aí eu disse: pô, já é muita radicalidade, né, mano? Nem na festa mais a gente pode ser feliz. Lá na igreja você já poda, quer podar aqui também. Ou seja, a igreja não consegue renunciar a nenhuma música profana. A igreja não consegue abrir mão nem de uma música e diz que ama Jesus. Ama porcaria nenhuma. Você ama essa vida suja. Você não consegue renunciar a nenhuma música. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Você não consegue, a sua festa é regada disso. As músicas regadas de adultério, regadas de pornografia. Mas nem isso a gente consegue renunciar para Jesus, cara. Como que a gente pode dizer que ama? Como? Olha para a tua vida e descobre quem você ama de verdade. Você não consegue renunciar a uma música que te afasta. Como você vai renunciar ao resto? Paulo está falando aqui de morte, que aqueles que estiverem no pecado vão morrer, mas ele não está falando de uma morte física, porque seria burrice, não seria? Todo mundo não morre? Ele está falando o quê? De uma morte espiritual. Ele está falando aqui de um abandono de Deus. As obras da carne geram morte, as obras do Espírito geram vida. Através dessa leitura, Paulo passa uma impressão que a salvação vem através das obras. E agora que eu quero confundir a igreja. Quem aqui quer ser salvo? Levanta a mão. Pronto. Então pergunto: Paulo acabou de falar que a salvação vai vir pelas obras. Ou seja, se eu viver a castidade, eu vou para o céu? Sim ou não? Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou para o céu? Se eu tiver fidelidade à minha esposa, eu vou para o céu. Se eu não falar mal de ninguém, eu vou para o céu. Se eu fizer tudo isso, eu vou conseguir me salvar? Será? Porque a salvação, ele acabou de dizer que a salvação vem pelas
obras. Então, se eu for fiel é uma obra? Sim. Se eu honrar meu pai e minha mãe é uma obra? Sim. Ou seja, ele está falando o seguinte: se eu for fiel, se eu for honrar meu pai e minha mãe, eu serei salvo pelas obras que eu fiz nessa vida, por tudo aquilo que eu renunciei. Ele está falando que eu serei salvo por isso. E muitos de nós pensamos assim, correto? Você já pensou em roubar? Aí você, não vou roubar não, porque isso não é certo, eu quero ir para o céu. Correto? Sim ou não? Então você acha que você vai ser salvo pelas obras boas que você fizer. Não é isso que a igreja pensa? Sim ou não? Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha a confusão. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus. E agora, igreja? Primeiro Paulo fala que nós seremos salvos pelas obras. Ou seja, ser fiel, andar na castidade, honrar pai e mãe, ir na missa direitinho, não roubar. Então, através dessas boas obras eu vou ser salvo. Agora ele vem e fala o seguinte: pela graça que eu serei salvo, por meio da fé. Ou seja, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se é pela graça, e agora, Paulo? Eu vou ser salvo pelas obras ou pela graça? Porque pela graça não depende de mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Eu vou ser salvo por onde, meu Deus? Pelas boas obras ou pela graça? Por quê? Porque se eu sou pelas obras, então eu estou lutando aqui para viver castidade, para fazer bonitinho, para não roubar ninguém, para não matar ninguém, para ir na igreja bonitinho. E tudo isso eu não quero eu e a minha namorada estão ralando aqui para a gente não pegar contra a castidade. Agora o Paulo vem e fala que não, que eu vou ser salvo pela graça. Ou seja, se eu fizer coisa boa, coisa ruim, não depende de mim, depende de quem? De Deus. Vamos embora então agora, todo mundo para casa? Vamos embora para casa? Porque agora, desculpa falar, lascou, não lascou? Sidney, agora, eu vim aqui porque eu quero salvação. Eu vou ser salvo pelas obras ou vou ser salvo pela graça? E aí, igreja? A resposta é simples. Ela está lá na primeira leitura que eu li para vocês em Romanos, capítulo 8, do 1 ao 2. Olha o que está dizendo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como assim? Vou ler de novo. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha como se começa o versículo 2. Por quê? Repete comigo. Por quê? De novo. Aí ele fala, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O porquê vai explicar tudo isso. Porque nós estamos confusos agora. Nós não sabemos se seremos salvos pelas obras ou seremos salvos pela graça. Lembrando que pela graça independe de nós, só depende de quem? De Deus. Não há nada de bom que eu possa fazer, que eu possa ser salvo. Nada de ruim, eu vou ser salvo pela graça. Ou vou ser salvo pelas obras, não sei mais. Paulo vai explicar o quê? O porquê. O porquê conecta os dois. Calma que eu vou explicar. Eu, por exemplo, hoje não almocei. Não sei porquê, não me deu fome. Mas eu estou desde a hora que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui 3 horas. Eu estou desde as 3 com a minha barriga roncando. Agora eu estou pregando com a barriga roncando. Quem aqui a barriga já roncou? Levanta a mão. Quando você está roncando, a barriga está roncando, ela está querendo dizer o que para você? Seremos salvos pela graça ou pelas obras? Eu estou com fome, então a minha barriga está sinalizando como? Ela ronca. Ou seja, a minha barriga está roncando porque eu estou com. O porquê justifica. Eu estou com fome porque a minha barriga está roncando. O porquê justifica essa ronquidão? A falta de comida. Então Paulo vai dizer o seguinte: vocês não serão salvos só pelas obras, não serão salvos só pela graça. O porquê une os dois, o porquê justifica os dois.
Ou seja, seremos salvos pelas obras, juntamente com a graça. Paulo está ensinando o que no versículo 1? Que nós seremos salvos pela graça. Mas depois está dizendo o que no versículo 2? Pelas obras. Se você está salvo pela graça em Cristo Jesus, naturalmente, você vai viver em santidade, que são as obras. Vou explicar de novo. Se eu fui salvo pela graça, se a graça de Deus me alcançou, eu consigo viver no adultério? Sim ou não? Sim ou não? Se a graça de Deus me alcançou de verdade, eu consigo mentir? Se a graça de Deus me alcançou, eu consigo faltar na missa domingo? Não consigo. Ou seja, a graça me alcança, e a partir do momento que a graça me alcança, naturalmente eu terei boas obras. Não tem jeito da graça me alcançar e eu continuar com más obras. Olha o que Paulo está dizendo: nós seremos salvos pelos dois. Automaticamente, quando eu recebo a graça de verdade, quando eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor, eu não consigo mais mentir, eu não consigo mais roubar, eu não consigo mais viver sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. Eu só quero viver aquilo que é de Deus. As minhas obras serão boas. E agora eu vou dizer uma frase que vai assustar muita gente aqui, porque o tempo todo a gente está aqui, ó: sede santos, sede santos. Eu preciso ser santo, um namoro santo. E aí quando eu entendi essa leitura, eu falei: então está tudo errado. Está tudo errado, eu entendi tudo errado. Santidade não é requisito para ser salvo. Olha que frase pesada. Santidade não é um requisito para ser salvo. Santidade é a evidência de quem foi salvo. A igreja não entendeu? Santidade não é requisito para ser salvo. Mas quando eu sou salvo, eu caminho em santidade. Quando eu entendo que eu fui salvo, que a graça me alcançou, eu não quero outra coisa a não ser santo, a não lutar para ser santo. Deus não espera que você tenha uma vida de santidade para se relacionar com Ele. Ô igreja, a igreja não está crescendo por causa disso. Isso tem me dado desespero. A igreja não está crescendo porque a igreja está lutando para ser santa, lutando para ser santa, e ela fica só o tempo inteiro: não, eu vou ser santo, eu não vou mais transar com meu namorado, eu não vou roubar, eu não sei o que. Isso é legítimo, mas o problema é que a luta está errada. Deus não quer que você seja santo para se relacionar com Ele, não. Ele quer relacionamento com Ele primeiro, porque só assim você vai ser santo. Se não tiver relacionamento com Ele, você não consegue segurar essa máscara de santidade durante muito tempo. Igreja, o Senhor primeiro quer relacionamento com Ele, santidade vai brotando depois. O problema, eu fiquei até pensando: Senhor, me perdoa pelas pregações que eu fiz no TLC, que eu ficava falando para os jovens: seja santo, seja santo. Não, a pregação agora é essa: tem de relacionamento verdadeiro com Ele, tem de relacionamento com Ele, tem de relacionamento com Ele, porque se você se relacionar com Ele, você vai ser santo naturalmente. Naturalmente o pecado vai sumindo da sua vida. Para concluir a pregação de hoje, eu quero ler para vocês uma história que está chegando próximo já, a Semana Santa, que aí vocês vão entender perfeitamente a pregação de hoje. É o momento da crucificação, bem a hora da crucificação. Em Lucas 23, 35 vai dizer assim, ó: o povo ficou observando, e as autoridades, lembrando, autoridades eram os sumos sacerdotes, era a igreja daquele momento. Imagina assim, a gente, o povo, observando a crucificação. Aí o padre Marcos, Dom Valdir, Dom Emílio, todos os bispos assim à frente, daquela época, tá gente? O povo ficou observando e as autoridades
ridicularizavam. Olha o que eles diziam: salvou os outros, salva-se a ti mesmo, se és o Cristo. Salvou a tanta gente, né? Você não fala que você é Deus? Se você é Deus, salva-te a ti mesmo. Eu vou falar de 3 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas que andaram com Jesus e não foram salvas. Vou falar sobre 3 tipos de pessoas. As 2 primeiras andaram com Jesus e não encontraram salvação. Primeiro foi quem? Os religiosos. Viram Jesus na cruz, olharam e falaram: ué, você não é o Filho? Você não é Deus? Então desce daí. Não consegue salvar nem vai, salva-te a ti mesmo. É o tipo de gente, a primeira pessoa é o tipo de gente que se relaciona assim com Deus. Faça. Porque para você ser Deus, você tem que fazer alguma coisa. Vamos? Você não é Deus? Desce daí. Você não é Deus? Faz isso. Você não é Deus? Eles queriam que Deus se enquadrasse aqui, ó, naquilo que eles desenharam que era um Deus, porque eles pensaram: olha como o religioso é perigoso, olha como o religioso é perigoso. Eles olham para Jesus e eles pensam: um Deus jamais ficaria assim na cruz. Você acha, Grazi, que se fosse Deus de verdade ia ficar assim? Ficava nada, rapaz. Desenhou um tipo de Deus na cabeça, e aí Deus tem que se quadrar na cabeça dele. Posso te falar uma coisa? Se você imagina Deus e Deus cabe na sua cabeça, o Deus é você. Porque Ele é tão pequeno que Ele cabe na sua mente. Ele cabe naquilo que você imagina. Então, se Deus cabe na sua imaginação, pode ter certeza que o Deus aqui é outro, mas Ele não é. Porque o Deus de Israel não cabe na nossa cabeça. Porque a Bíblia diz que os pensamentos deles são mais altos do que o nosso, são inalcançáveis. Homem nenhum consegue entender a dimensão do seu poder e do seu amor. É inalcançável. Se você consegue enquadrar Deus nos seus pensamentos, naquilo que você estabeleceu como um Deus, Ele é pequeno diante de vós. E esse primeiro tipo de gente não consegue ter encontro com o Senhor. Esteve com Ele, viu Ele, mas não alcançou salvação. Por quê? Porque falou: se tu és Deus, faz o que eu estou mandando. As músicas da igreja eu vou começar a rever. Metade das músicas que a gente canta é dando ordem para Deus. Não é? Sim ou não? Faz. Agora. O segundo tipo de pessoa. Versículo 23. Um dos criminosos que estavam ali do lado, Jesus foi crucificado com quantas pessoas, gente? Tinha 2 bandidos, não tinha? Um à direita e à esquerda. Olha o que o criminoso falou: um dos que estavam ali pendurados na cruz lançou insultos a Jesus e disse: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva também a mim. Segundo tipo de pessoa que viu Jesus e não achou salvação, é aquela pessoa que está passando por dificuldade. Deixa eu melhorar. O cara não estava na cruz, sim ou não? Crucificado igual a Jesus. Não estava passando um desespero. Então esse é o tipo de pessoa que está na dificuldade e diz: se você é Deus, salva-te a ti mesmo e me salva também. Ou seja, se você é Deus, resolve a minha vida financeira. Se você é Deus, resolve meu matrimônio. Se você é Deus, resolve a minha enfermidade. Se você é Deus, faça algo para o meu Deus verdadeiro. Vamos. Se você é Deus, faça alguma coisa pelo meu Deus de verdade, que sou eu. Porque você só vai ser Deus se você fizer alguma coisa para mim. Vamos, cura a minha enfermidade. Vamos, cura o meu câncer. Arrumo meu marido. Salva meu casamento. Salva meus filhos. Porque se você não fizer,
eu vou dizer para todo mundo: onde está o Senhor? Por que comigo? Porque Ele só é Deus quando Ele faz o que você quer. Quando não acontece do jeito que você quer, você fica: ô Senhor, você me abandonou, você esqueceu de mim. Porque para minha cabeça, quem é Deus tem que fazer as coisas para mim. Porque na verdade o Deus da minha vida sou eu. Porque eu não posso sofrer, eu não posso passar necessidades, eu não. Então o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. É a segunda pessoa que se relaciona com Jesus desse jeito. Agora a terceira pessoa, cara, é o tipo de pessoa que eu quero ser. E eu quero que você seja. Adivinha quem é? O outro ladrão. Olha o que ele fala. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Imagina, Jesus no meio, o que falou bobagem lá e o que está falando agora. Crucificado, né? Você não teme a Deus, não? Nem estando sob a mesma sentença que ele, nós dois, estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então esse ladrão olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no reino. Jesus respondeu-lhe: eu te garanto. Repete isso comigo, igreja. Eu garanto. De novo, eu garanto. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão nos ensina uma coisa muito bonita. Esse ladrão nos ensina algo muito bonito. Pergunta o que, igreja? Você é mau? Você se acha bom? Você é o quê? Mal. Você não merece a graça. Você merece o quê? Punição. Porque ele fala: ei, eu e você estamos aqui por conta dos nossos maus feitos. Nós merecemos a punição. Mas ele olha para Jesus e fala assim, ó: me salva. Cara, eu estava na semana pensando: pô, esse cara é maluco, mano. Como que esse cara reconhece que ele é mau, que ele fez coisa errada, fez um monte de... Nossa, ele é um criminoso, sem vergonha, um monte de... Como que um cara desse tem coragem de estar diante do santo de Deus e falar para ele salvar? Me salva. Você tinha moral? Você tinha coragem de chegar diante de Jesus com a vida toda suja e ter a cara de pau de falar para ele: me salva? Esse homem teve. E eu estava pensando: meu Deus, mas eu tenho vergonha às vezes de confessar com o padre, mano. Como que eu ia ter coragem de falar? Não dá. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: ô sua anta, sabe por que ele fez isso? Porque esta é a loucura do Evangelho. É aí que o Evangelho se torna escandaloso. Quando um pecador sujo, imundo, reconhece que é pecador, que é sujo, e ele fala para Deus: me salva. Agora sabe por que ele faz isso? Porque ele diz: a tua bondade é maior que o meu pecado, o teu amor é maior que as minhas transgressões. Eu estou te pedindo para o Senhor me salvar, não é porque eu mereço, é porque eu sei que o Senhor é bom, e é em cima dessa bondade que eu estou pedindo: me salva, tem compaixão de mim. E é isso que eu quero que a igreja aprenda a fazer, que você olhe para as suas transgressões, olha para o seu erro, olha para aquele que é santo e fala: ei, eu estou te pedindo, não é porque eu mereço. Porque eu estou corrigindo a igreja? Porque a igreja está chegando diante de Deus e pedindo perdão, achando que ela merece o perdão. Nós não merecemos, é por graça dele, é por aquilo que ele é, não por conta de nós. Nós podemos chegar a ele, nós podemos pedir a ele, mas a nossa consciência tem que estar bem clara: eu não mereço, não é mérito meu, não há nada de bom em mim, eu peço por ele, porque ele é santo, ele é Deus, e é por causa dele que eu tenho a coragem de dizer: me salva.
Nós somos o corpo de Cristo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós somos uma igreja. E quando a igreja tem muito pecado oculto, muito pecado escondido, o que acontece com ela, igreja? Ela fica doente. Eu estava com muita ansiedade, muita crise de pânico. Sabe quando curou? Quando eu confessei os meus pecados. Porque eu descobri que quando o corpo de Cristo tem pecado oculto, o corpo de Cristo que somos nós anda assim, ó, pesado, triste, porque tem muito pecado escondido. A gente vai se sentindo acusado, sim ou não? Uma dor que não é nossa, não é verdade? Sim ou não? Aí sabe o que eu fiz? Eu lembrei, peraí, comecei a confessar meus pecados. Como assim, Sidney? Eu fiz o que pediu. Quem fez o devocional essa semana sabe o que eu estou falando. Confessai vossos pecados uns aos. Aí começou a mandar mensagem para mim assim: Sidney, mas como é que é? Eu vou confessar meu pecado para as pessoas? Eu vou chegar no cara e eu falar: ô mano, eu traí minha mulher com fulano e fulano. É isso que a palavra está falando? Aí eu fui dar um entendimento para o irmão. Sabe o que eu falei com ele? Sabe quando o apóstolo Paulo chega e pede para confessar os nossos pecados uns aos outros? É o seguinte: eu estava falando mal da Milena para todo mundo. Gosto de uma futrica com o nome da Milena. E aí o apóstolo Paulo chega e fala: confessai vossos pecados uns aos outros. Sabe o que ele está querendo dizer? Procura a Milena, senta com a Milena e fala: eu pequei contra você, eu falei mal de você, me perdoa. Ele não está falando para você sair distribuindo pecado para os outros, não. Ele está falando: procura quem você ofendeu e reconcilia-te com aquela pessoa. Pede perdão para ela, confessa o seu pecado para ela. Porque quando você confessa, cai a máscara. E quando a máscara cai, como que o diabo vai acusar a gente? Sendo que a única coisa que ele pode é nos acusar. Aí você chega e fala: ô seu otário, chegou atrasado, eu já confessei meu pecado. Não tem mais nada para você falar. Acabou. Você tira das mãos do diabo e não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para pânico, porque você já confessou: eu sou um miserável, sou um réu diante de Deus. É isso que é confessar os pecados uns aos outros. Você tem feito mal para alguém? Às vezes é fácil procurar um sacerdote, né? E falar: ó padre, eu pequei contra fulana, estou falando mal da Milena, pequei contra a Milena, tá, não sei o que, tá. A ação sacramental eu vou ter, claro que vou. Estou arrependido. Mas e a coragem de procurar a Milena? Sentar com ela e falar: me perdoa, porque eu falei mal de você. Isso é confessar os pecados uns aos outros. E a parte final, eu fiquei pensando essa semana, que a gente que está à frente, muitas vezes a gente vai perdendo a misericórdia, não vai? Os irmãos vêm procurar a gente, e às vezes a gente é duro, não entende, está com pressa, tem reunião com o padre. E aí eu lembrei por que o Senhor me levantou esse ministério na minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho todos os defeitos do mundo, mas eu estou sempre disponível para quem quer conversar. E eu tenho um amor muito grande pelo povo de Deus. Às vezes a pessoa começa falando assim: ó, ô Sidney, eu não tenho nem coragem de te falar não, mano. Você não sabe o que eu fiz. Aí eu falo assim: ô meu irmão, pode falar o que você quiser. Sabe com quem eu aprendi? Eu aprendi com Deus. E como assim? Porque sabia Moisés? Moisés ficou 40 dias lá no monte ouvindo as instruções do Senhor.
E aí Deus estava falando para ele: olha, Moisés, eu vou escolher o teu irmão Araão para ser o sumo sacerdote, e a roupa tem que ser assim. Deus foi passando todas as instruções para ele. Mas nesse mesmo momento que Deus estava falando com Deus sobre Araão, o que Araão estava fazendo lá embaixo com o povo de Israel, que tinha acabado de ser libertado do Egito? Construindo bezerro de ouro. Pecado de idolatria, o pecado que mais Deus odeia. A Bíblia diz que Deus não gosta de nenhum pecado, mas Deus deixa claro: mas eu odeio a idolatria. Ele deixa claro: eu odeio. Arão estava fazendo o maior pecado contra Deus naquele momento. E eu estava conversando isso com o Giva, amigo meu aqui, e ele falou: Sidney, mas Deus estava falando lá do céu, junto com Moisés, passando as instruções, falando bem pra caramba do Araão, falando que ele seria um sumo sacerdote, e a função do sumo sacerdote era ouvir o povo de Deus, era ouvir os pecados do povo de Deus. E o Giva perguntou assim para mim: Sidney, mas aí, Deus não sabia que Araão estava fazendo um bezerro de ouro? Achei engraçada a pergunta, gostei da pergunta. Aí eu falei: claro que Deus sabia. Como que Deus levanta um homem? Como Deus tem coragem de falar bem de um homem para Moisés, sabendo que esse homem estava fazendo o maior pecado da terra, que é a idolatria, levantando esse homem pecador para ser sumo sacerdote? Deus sabia, mas sabe por que Deus permitiu? Porque a função do sumo sacerdote era ouvir a confissão do povo de Deus. Então Araão comete o maior pecado, quando Moisés desce da colina com o rosto transfigurado, tamanha glória de Deus, com as tábuas da lei na mão. Moisés começa a repreender Araão, e acabou com Araão, brigou com Araão, expôs Araão para todo mundo, o pecado dele. Araão cai com o joelho no chão, começa a confessar os pecados e se arrepende dos pecados. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deus permitiu que Araão vivesse aquilo, sabe por quê? Araão não cometeu um crime muito grave, sim ou não? Não foi muito grande o que ele fez, sim ou não? Então, como ele pecou um pecado muito grande, ele foi muito perdoado, não foi? Sim ou não? Foi muita misericórdia, sim ou não? Então todas as vezes que chegava um pecador em Arão e começava: Arão, eu fiz isso, não tem mais jeito para mim. O que Arão lembrava? O que Arão lembrava, igreja? Ele pensava assim: nossa, eu ofendi tanto a Deus, eu cometi o maior pecado contra o Senhor, e o Senhor me perdoou muito. Aí ele olha para o irmão cheio de misericórdia e fala: meu irmão, ele vai te acolher também. É por isso que Deus permite que a gente passe por essas coisas, igreja. É porque Ele quer que a gente seja misericordioso com o outro que está vindo na sequência, que a gente lembre quão pecador nós somos, quão grave foi o nosso crime. Quando alguém vier contar, a gente fala: meu irmão, eu te entendo, mas sai dessa. Ele te perdoa, porque Ele me perdoou. Você não tem noção o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez comigo. Não tem lugar para soberba. Se você quer ser santo, se você quer ser salvo, não tem lugar para soberba. Não tem. Você tem que entender que você era um criminoso, você foi perdoado e o seu pecado era imenso, e Ele te perdoou dessa grandeza. E Ele fez isso para quê? Para você ter misericórdia com os outros que estão vindo na sequência, e espalhar isso para a igreja inteira. Ele te perdoa também, mas o perdão tem que vir da onde, igreja? Do coração. O arrependimento tem que vir da onde, igreja? Da onde, igreja? Reconheça então agora, de verdade, põe aqui a mão no seu coração, vou pedir para você. Reconheça que você é mau. Você agora só conhece um pecador. Olha para você. Reconhece o quanto você é ruim, o quanto você é invejoso, o quanto você é soberbo, o quanto a sua vida é inclinada para o mal, o quanto você julga as pessoas, o quanto você condena
o quanto você fala mal. Lembra do conteúdo do seu celular. Lembra o que você tem feito no seu quarto, quando não tem ninguém. No banheiro, quando não tem ninguém. Lembra o que você tem feito com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido. Lembra das coisas horríveis que você já falou para o seu pai, para a sua mãe. Lembra das coisas horríveis que você já falou das pessoas da igreja, do padre. Lembra o quanto você é mentiroso, o quanto você tem inveja do cabelo da outra, do corpo do outro, da outra, do carro do outro, da casa do outro e da outra. Reconheça o quanto você é mau. E diga para o Senhor assim, ó: eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Agora olha para mim aqui. Você merece? Você merece? Você merece salvação? Você merece? Pô, eu estou pregando há 1 hora, você ainda acha que você merece? Ei, você não merece! Põe isso na sua cabeça, você não merece, não merece. É aquilo que Ele fez. Você é salvo por causa dEle. Não tem merecimento em você. Vou perguntar de novo: você merece? Não. Então olha para Ele e fala: mas me salva por aquilo que Tu és. Pode falar. Eu não mereço, mas me salva por aquilo que Tu és. Porque não é sobre mim, é sobre Ti. Senão você fica soberbo e achando que você merece. Você não merece, eu não mereço. Nós não merecemos não, pô. Nós seremos salvos sim, mas é por aquilo que Ele fez. De quem é o mérito, igreja? De quem é o mérito? É só isso. Você pode esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, mas vai para casa falando assim, ó: eu não mereço. Não tem nada de bom aqui. Para de se achar. Para de achar que você é uma pessoa boa. Você não é. Não é. A diferença é que o seu pecado é diferente do outro. É. Às vezes você condena alguém porque a pessoa tem um condeno na área sexual e você não. Mas a sua língua também você não consegue controlar. Qual a diferença? O outro só peca diferente de você. Mas ninguém aqui merece. Vai embora esquecendo de tudo que eu te falei. Mas não esquece: eu não mereço, mas serei salvo por aquilo que Ele é. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu vou ser salvo, mas por aquilo que Ele é. Pela graça. E pela graça, depois de receber a graça, as minhas atitudes são atitudes de santidade. Essa graça me alcançou, então eu quero ser fiel à minha esposa. Essa graça me alcançou, então eu quero ser fiel à igreja. Essa graça me alcançou, então eu quero ser fiel a Cristo. Quero viver em santidade. E eu queria terminar essa pregação só com essa frase aqui, ó: eu estou em perigo. Salva-me, Senhor.